me parece que é um avanço, né, essa descoberta desse grupo da Rússia, né, esse grupo que viveu basicamente, Vygotsky viveu pouquíssimo, comparado com Piaget, que viveu até quase os anos 90, né, morreu com quase 90 anos. Vygotsky viveu só com 30 e poucos anos, ele, início da década de 30, meados da década de 30, ele já tinha morrido, né, inclusive perseguido pelo regime stalinista. Mas esse grupo estudou e nós tivemos o Luria e o Leontiev que trouxeram, né, todo esse estudo para, né, a Europa Ocidental. Então vamos ver o que essa categoria chamada Zona de Desenvolvimento Proximal, elas nos ensinam. A zona de desenvolvimento proximal, ela tem o seguinte pensamento: o sujeito reorganiza o pensamento que se manifesta inicialmente, né, e as pessoas e os grupos de forma tal que os sujeitos aos poucos aumentam seu controle e direcionam o seu próprio pensamento e relações com o mundo no qual eles sempre se mantêm interdependentes. Bom, imaginemos uma criança em situação de aprendizagem numa escola, para ser mais exato. Então, o que significa a criança estar na escola? A criança estar na escola, ela estabelecer relações com o grupo da escola, com o seu professor, com o currículo, com outros professores e também estabelecer relações ou já ter relações estabelecidas com o seu meio, né, do lugar onde ela vive, da sua casa, da sua família, né, enfim. Né? Então, esta é a primeira situação que deve ser considerada. O segundo slide nos coloca o seguinte. Então, o que é a zona de desenvolvimento proximal? Compreende a diferença entre o desenvolvimento efetivo, real, e o desenvolvimento potencial. O que é o desenvolvimento efetivo? O sujeito consegue resolver problemas sozinho, sem qualquer auxílio de outra pessoa ou mediadores externos. Vamos voltar àquela questão que eu deixei lá no final do bloco 16. Né? A criança aprende. O que é mais importante para a criança? Aquilo que ela já aprendeu ou aquilo que ela vai aprender? O que é mais importante do papel da escola? Aquilo que atuar em cima do desenvolvimento real da criança ou em cima do desenvolvimento potencial? Isso me parece... Aí está o quê da questão, não é que Vygotsky nos coloca, né? A criança precisa da escola por conta das questões que ela tem ainda para ser desenvolvida. É óbvio que a criança vai partir das coisas que ela já efetivamente sabe. Então, o que é a zona de desenvolvimento proximal? Imagine um círculo concêntrico, né? Dentro desse círculo concêntrico, que é um grande círculo, a criança já tem coisas que ela aprendeu. Então, são as zonas de desenvolvimento reais. A diferença entre aquilo que ela já sabe e aquilo que potencialmente, com ajuda, ela pode fazer, é o limite dessa zona de desenvolvimento proximal. É aqui que a escola tem que atuar. Porque o que ela já sabe, ótimo. O que ela já domina, maravilha. O que ela não domina é o trabalho efetivo da escola. É o trabalho que a criança, que o professor, que a pessoa mais experiente tem que atuar para que ela se torne uma zona no potencial, né, proximal, para que ela se torne uma zona de desenvolvimento real, efetivo. Vamos seguir um pouquinho mais. No desenvolvimento potencial, o sujeito torna-se capaz de resolver problemas com o auxílio de outras pessoas ou instrumentos mediadores externos, tais como professor, pais, colegas. Então, o que é o desenvolvimento potencial? É aquilo que com ajuda ela pode aprender. Ela pode, esse desenvolvimento que é potencialmente aprendido, pode ser efetivamente conhecido. Né? Então, pode ser tanto ser as ferramentas a que Vygotsky se refere, ele não tinha todas as ferramentas que nós temos hoje. Então, imaginem o quanto as tecnologias nessa concepção são fundamentais. Né? Além do professor, obviamente. Então, as tecnologias da informática, elas são muito mais importantes nessa concepção do que qualquer outra. Porque é um mediador, é uma ferramenta de auxílio no desenvolvimento da zona
potencial, que pode se tornar efetivo, pode se tornar real. Mais um pouco para frente, vamos lá. Por isso, a função da mediação social nas relações entre o indivíduo que está aprendendo e o seu meio é fundamental. Como é que ele ocorre? Ele ocorre através de mediação por ferramentas, na atividade física intra-indivíduo, que é feito por sinais, né? Mediação por sinais. Volto aqui a afirmar que tanto para Piaget quanto para o Vygotsky, como eles são cognitivistas, os sinais, a linguagem, né, os signos são fundamentais na aprendizagem de qualquer indivíduo. Desenvolvimento do pensamento e linguagem estão intimamente ligados, né? Não há desenvolvimento do pensamento, da memória, que são, né, as faculdades superiores, né, que não seja desenvolvido se não for pela linguagem. Por isso, a alfabetização, leitura é muito importante. Nós, o tempo inteiro, dizer, leia para os filhos, as crianças não gostam de ler. No fundo, as crianças, quando a gente fala isso, meu filho não gosta de ler, meu filho não gosta de pensar. Eu não gosto de ler, professor. Então, você não gosta de pensar. Né? E é isso que nós temos que bater nessa tecla, né? Vamos um pouquinho mais à frente. Para Vygotsky e seu grupo, a atividade humana deve ser socialmente mediatizada, considerando a atividade exterior que envolve as relações do homem com a natureza, ou de uma atividade interior que trata da atividade física. Essas atividades são socialmente mediatizadas ou instrumentadas e transformadas por ferramentas socialmente elaboradas. Aqui é o reforço do papel da pessoa mais experiente no desenvolvimento da aprendizagem, né? Portanto, né, a zona de desenvolvimento potencial, ela só se torna uma zona de desenvolvimento real ou efetiva por sucessivos estímulos externos. A concepção behaviorista é importante também. Os estímulos externos são fundamentais. No entanto, o que essas teorias anteriores não consideraram foram a mediação, a qualidade das ferramentas e nem a mediação em que esse indivíduo está aprendendo, né? Culturalmente, o mediador, o professor, né, eu venho de um meio. Eu tive leituras, ou eu tive lacunas na minha formação, né? Isso interferiu e interfere a aprendizagem de qualquer aluno com quem eu tenha contato. Então, é essa visão sociológica, antropológica, cultural, né, que esta concepção se difere das leituras anteriores, né, de teorias que a precederam ou teorias que até foram contemporâneas, né. A ação humana, segundo Vygotsky, ela é vista da seguinte forma: o homem não age direto sobre a natureza. Isso é uma concepção marxista do mundo, né? Ele faz uso de dois tipos de instrumentos em função do tipo de atividade que a torna possível, considerando o mais simples instrumento, a mediação por ferramenta, que são elaboradas por gerações anteriores. O que nessa concepção, às vezes, eu não estou entendendo o que esse cara está falando, é muito difícil, entender Vygotsky é difícil. Por quê? Porque faltam categorias marxistas para entender, né? Na concepção marxista, o trabalho, a atuação do homem e do ser humano, vamos falar assim, né, para ser corretamente, politicamente correto, ela é fundamental. Então, o trabalho, né, quando eu ajo sobre a natureza, sobre os meus colegas, né, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, é a ação do trabalho, que é essa ferramenta do trabalho, essa ferramenta é fundamental para o desenvolvimento da cultura da humanidade, né? Então, isso que deve ser considerado no momento da aprendizagem.